Muito boa noite. Dia 2 de abril, egrégora gratitude. Hoje recebendo para fazer a vibração a querida Dalva Marinello e logo após, para o bate-papo, o Dr. Jorge Yutaka. Dalva, muito obrigado por aceitar mais uma vez esse convite. A palavra é toda sua. A hora que for pôr a música, você me avisa. E te lembrando que a hora que você for começar a ler a lista de nome, eu paro a gravação, tá? Para que os nomes, né, não fiquem públicos. E quando você terminar a leitura, eu volto à gravação, tá bom? Por favor. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de mais uma vez servir essa egrégora, né, do Instituto Mais Atitude e com todos vocês vibrar amor e cura aos nossos irmãos que estão passando por adversidades físicas, mentais ou espirituais. Sabe, gente, quando temos notícias de pessoas que se curaram, a alegria em nossa alma é indescritível. Por isso que sempre pedimos, coloque os nomes, mas também participem desse momento sagrado, para que possam sentir essa sensação maravilhosa que não pode e nem deve ficar como um privilégio nosso. Vibrarmos juntos, formarmos a egrégora é muito importante para a cura de nossos amigos, nossos conhecidos, entes queridos, e nossa também, né? Imaginem a própria pessoa necessitada vibrando amor e cura para os outros. É dando que se recebe, né? O resultado só pode ser maravilhoso. Nos traz uma alegria imensa de amor, paz e sensação de poder sentir que servimos para servir, não é? E também seguindo o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a ti mesmo. Só que o próximo, mais próximo de ti, é você mesmo. Você, eu, que às vezes parecemos esquecer ou ignorar que somos um templo sagrado, criados à imagem e semelhança de Deus, ou como preferir, a imagem do seu Criador, pois com certeza alguém te criou, não foi? Mas será que fazemos tudo o que precisa ser feito para manter esse templo, esse corpo sagrado, saudável? Será? Será que comemos somente o que se pode, bebemos o que se deve, fazemos tudo o que é necessário? Será? Ou será que eu sou o maior inimigo meu? Doenças. Doenças. Nosso corpo é o computador mais perfeito do mundo. É caríssimo. Em cada peça, quando precisa ser trocada, ai, 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 um dente, então, um braço. E o nosso aquecimento? 37 graus. Imagine colocar as mãos numa chapa de 37 graus. Mas o nosso calor humano é uma delícia, não é mesmo? As batidas do coração, a renovação das células, tudo funcionando automaticamente. Podemos até dizer que somos tecnologia de ponta, é ou não é? Temos até o privilégio de respirar a vida de Deus. Ai, que delícia respirar, não é? Mas
Será que estamos cuidando, respeitando e amando esse corpo que nos foi emprestado para a nossa evolução? Será? Mas, com tudo isso agora, vamos vibrar com muito amor a oração pela cura, através de uma meditação contemplativa que transcende o mundo fenomênico. Isso é, transcende a matéria, a carne, a mente. Renato, desculpa, eu estava usando a tela. Então, como eu estava dizendo, nós vamos vibrar através de uma meditação que contempla e transcende o mundo fenomênico. Eu preciso de toda a força vibratória de vocês, repetindo cada oração mentalmente ou verbalmente, como se estivessem falando para o seu ente querido, para você e para cada um dos nomes que citarei. Ok? Vamos lá. Ciente, onipotente, que criaste os seres viventes, que criaste todas as coisas existentes e viste que estava muito bom. Curai, curai, Adelino Nascimento Martins, Adriana Ferreira Draf, estás agora envolto na luz espiritual do amor de Deus, estás absorvidos no amor de Deus. Apagou-se toda a tua ilusão, desapareceu todo o teu sofrimento, acabou a desarmonia no lar e dissolveu-se todo o conflito entre as pessoas. Eu vejo agora o mundo de amor do reino de Deus realizado perfeitamente à tua volta. Que assim seja, e assim será. Gratidão. Esta oração é do livro de meditação para contemplar Deus, Shinsokan, inspirada pelo mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Paulo Taba, você na qualidade de fundador do Instituto, eu gostaria que você fizesse o agradecimento a Dalva em nome do Mais Atitude, por favor. Nossa, quanta honra falar em nome do Instituto, fazer o agradecimento para a senhora Dalva, né, Marinello. Nossa, Dalva, você trouxe Jesus muito perto da gente aqui agora.
Você mencionou várias vezes o nome dele, falando que ele estava entre a gente, nesse canal, participando. Foi muito emocionante. Ele tocou meu coração, acho que não só meu, mas todos que estão presentes, né? Essa tua vibração, acho que alcançou tudo isso que a gente sempre espera que alcance. Então, em nome da Egrégora Mais Atitude e do Instituto Mais Atitude, só tenho que te agradecer, Dalva. Muito obrigado pela excelente vibração da noite de hoje, tá? Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade. Isso não teria sido possível se vocês todos não tivessem vibrado junto. Juntos somos mais fortes, com certeza. Com certeza. Obrigado, Paulinho. Dalva, mais uma vez, com a sua mansuetude, nos levou a um estado de energia maravilhoso. Muitíssimo obrigado. E eu queria pedir a gentileza, Dalva, que você recepcionasse o Dr. Jorge, dando boas-vindas a ele, por favor. Eu? É, Que privilégio, que maravilha, doutor Jorge. É uma honra poder recebê-lo nessa egrégora, onde com certeza receberemos muito de sua sabedoria e será uma noite maravilhosa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. obrigado, Dalva. Dr. Jorge, por favor, a palavra é contigo. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma oportunidade muito interessante para mim estar aqui presente com vocês. E eu espero poder ajudar o máximo possível a todos, principalmente esclarecer dúvidas, né? Perguntas. E acho que, como o Renato disse, eu acho extremamente interessante que isso não seja, bem dizer, uma palestra. O Sorrat está aqui e ele sabe disso, né? Eu gosto muito mais realmente de uma conversa, de um bate-papo descontraído. Até que me foi me falado se eu ia fazer alguma apresentação, alguma coisa, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, a ideia é realmente ser um bate-papo aberto aí, né? E eu também tenho muita tranquilidade em dizer, eu não sou Deus, não sou dono da verdade. Eventualmente poderão existir perguntas que eu vou chegar e falar, olha, eu não sei, não sei, e vamos descobrir isso junto. Mas tudo que tiver ao meu alcance aí, eu espero poder ajudar a todos aí, tá bom? Doutor Obrigado Jorge, eu por não tudo. sei se é só para mim, mas a sua voz está um pouquinho distante, Ah, é? né? E, por favor, como muitos na sala não o conhecem ainda, faça uma apresentação da sua atividade, enfim. Tá, melhorou agora, Renato? Melhorou sim, Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. tá? Bom, eu sou Jorge Utaka, eu sou médico ortopedista, eu sou de Guarulhos, mas eu acabei estudando na cidade de Ribeirão Preto, na Medicina USP. Toda a minha graduação como médico, como residente e subespecialidade de cirurgia da mão, eu fiz tudo lá. Retornei para Guarulhos em 2006. E se tem uma coisa que eu sou muito grato, realmente foi a formação que eu tive nessa faculdade, porque nos dias de hoje nós vemos, né, uma medicina extremamente voltada para a doença, o que até a gente pode entender, mas o que sempre ficou muito claro lá para mim é que eu tenho que tratar a doença, tudo bem. Mas o que eu sempre procuro buscar no meu consultório, na verdade, é falar sobre saúde. Todos os cuidados, todas as medidas que eu tenho no meu consultório é para promoção de saúde, tá? Então, assim, eu acho que é muito mais interessante do que ficar tratando a doença, é promover a saúde, é fazer com que a pessoa sempre fique bem, que ela não fique doente. Isso foi uma coisa que sempre foi batido muita tecla lá na minha faculdade. Outra coisa que eu acho interessante falar um pouquinho é que na minha adolescência, na verdade, assim, a minha vida inteira, até hoje, a prática esportiva sempre teve muito, muito perto de mim. Isso é uma coisa que eu entendo que é de suma importância para a nossa saúde, né? E talvez o bate-papo
hoje seja a gente entender que como fazer essa atividade física, né? Porque uma das coisas muito comuns de eu ver na faculdade, no meu consultório, é exatamente isso. A pessoa sabe da necessidade de atividade física, ela Quer cansa de escutar? ouvir isso. Quer Ah, escutar? tá Ele todo é mundo ouvindo? ortopedista. Renato, você está sem som. Obrigado. Eu estava procurando o microfone que estava aberto aí, já achei. Pode continuar, doutor. Tá? Uma coisa muito comum que eu vejo no meu consultório é exatamente isso. A pessoa ela sabe da necessidade de atividade física. Ele é sempre recomendado pelos médicos. Mas muitas vezes essa pessoa não tem a devida orientação de qual atividade física ela deve fazer. E, consequentemente, ela acaba fazendo uma atividade física equivocada e uma coisa que era para trazer benefícios acaba prejudicando a pessoa, ou seja, ela acaba tendo mais dor, né? Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla no meu consultório é isso, é dar a devida orientação, né, sobre a atividade física. Daí o tema que eu pedi, né? Comentei com o Renato de falar, né, da importância da regularidade da atividade física, porque é isso que realmente vai interessar para a gente, tá? É muito comum a gente se preocupar com com o que eu vou fazer, com a intensidade. Muitas vezes eu acho que eu tenho que frequentar uma academia, que eu tenho que correr, que eu tenho que fazer isso, aquilo. Não é que essa atividade física ela está errada, mas muitas vezes ela vai ser uma atividade física que não vai ser compatível com a atual situação em que eu me encontro. E com isso, fatalmente, eu vou acabar me lesionando. E se lesionando, vai acontecer aquilo que ninguém quer. Eu não quero, o paciente não quer, porque ele vai acabar parando de fazer essa atividade física e a gente acaba voltando para estaca zero, né? Ah, uma coisa que eu sempre gosto de fazer uma comparação, porque para mim é extremamente equivalente, é quando eu falo sobre a respeito de escovação de dente, né? Acho que aqui eu acredito que todos sabem da importância da escovação de dente e que ela tem que ser uma coisa diária. Eu acho que aqui ninguém deixa de escovar o dente de final de semana ou feriado. Nós escovamos os dentes todos os dias, desde lá de criancinha até o final da vida. E por que que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós sabemos que se eu não fizer isso, eu tenho um monte de problema na boca. Cárie, mau hálito, afta, enfim, uma série de problemas. E muitas vezes é até esquisito a gente falar sobre isso, né? De tão óbvio que é. Eu queria então que vocês repassassem isso para a parte ortopédica, porque existe uma atividade física que ela é extremamente equivalente à escovação de dente. Eu não tenho custo, eu muitas vezes não preciso nem sair de casa, mas eu preciso ter o compromisso de fazer essa atividade diariamente, né? E é o quê? Gente, é o bom e velho alongamento. Coisa simples, básica. Realmente, se a pessoa não tem a mínima conhecimento, não tem jeito, ela realmente tem muita dificuldade em fazer isso, então realmente aí a gente busca principalmente o que? A imagem do fisioterapeuta, né? Daquela pessoa que vai, ou até mesmo para o operador físico, uma pessoa que te oriente a fazer essa atividade física. E é aquela história também, né? Que eu ouço muito no consultório. A pessoa faz, por exemplo, a fisioterapia, ela acaba melhorando porque ela se exercita, aí por ter melhorado a dor, ela para. Mas não tenha dúvida, a dor vai voltar, porque se eu parar de fazer atividade física, eu estou parando de me cuidar. Então, consequentemente, os problemas vão retornar. A intensidade da atividade física, ela é importante, mas não tão importante quanto a constância da atividade física, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer uma atividade física até doer, acha que porque está doendo está fazendo efeito. Isso também é um conceito um pouco equivocado. A gente tem que entender que dor nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo para nos avisar que tem algo errado. Então, fazer uma
de física até doer, ela não é que ela está errada, tá? Mas eu falo com muita tranquilidade que ela não está sendo saudável. Quando a gente faz uma atividade física nesse ponto, a ponto de ter desconforto, dor, cansaço, tem que ficar bem claro. A gente não está mais fazendo essa atividade física voltado para a saúde. Ela vai poder estar voltada para estética, para condicionamento físico, porque eu sou um atleta, né? Mas saúde, não. A gente está deixando de lado um pouco a saúde. Essa atividade física, então, eu quero que entenda, elas têm que ser constante, frequente, lembrando como se fosse a escovação de dente, e principalmente, ela tem que ser uma atividade física prazerosa. A pessoa tem que fazer atividade física e se sentir bem. É aquela sensação de leveza, de bem-estar. Então, aí sim, eu sei que eu estou fazendo uma atividade física saudável, né? E volta e meia, é isso que eu vejo no meu consultório, tá, gente? Porque a pessoa, ela chega com dor lá, com algum problema, né? Seja dor nas costas, dor no joelho, enfim. E é muito comum, a gente vira a pessoa do avesso, faz um monte de exame e tal, e não é detectado nenhum tipo de problema real. É onde muitas vezes a pessoa ouve, ah, você não tem nada. Não, ele realmente ele não tem nenhum problema orgânico ali, né? Não tem nenhuma alteração ortopédica, mas a gente sabe da dor. E essa dor, normalmente, ela vai acontecer por quê? Porque a pessoa não tem essa regularidade da atividade física, né? Doutor Jorge, Oi? eu vou começar por mim, batendo esse papo contigo, Ah, legal. querendo pedir sua ajuda para a gente desmistificar algumas coisas, né? Então, nós vivemos uma sociedade onde a ida a um ortopedista normalmente é porque a pessoa se contundiu ou está com dor, né? É muito raro, eu pelo menos desconheço aquele que fala assim: eu vou ao ortopedista para ele me orientar do que eu devo fazer para não sentir dor. Acredito que você, né, no seu dia a dia, deva enfrentar muito isso. E dentro dessa conversa, eu sou de uma geração aonde era moda, na minha adolescência, fazer Cooper, né? Se chamava assim naquela época, né? Sim. E aí depois vieram as academias, e aí veio caminhada, aí veio corrida, hoje tem o CrossFit, que está muito em moda, e tem o funcional, enfim. Acredito, então, que o ortopedista seja, talvez, ele, o fisioterapeuta, aí o senhor é que vai nos orientar, o profissional mais indicado a conversar com o paciente e dizer assim, para a sua constituição física, para o seu dia a dia e tal, o mais indicado é determinada atividade. É isso mesmo? Eu vejo muito o que você falou, Renata, é exatamente isso, cara. Porque esse é a medicina que eu acredito e eu sonho ainda buscar um dia, exatamente como você falou, pô, chega um paciente para mim, fala, Jorge, eu tô bem, eu não tenho queixa, mas na verdade aqui eu quero me manter bem. Eu quero ter os devidos cuidados para continuar com isso. Até quando? Até o final da vida. Eu quero ter uma qualidade de vida. Eu quero ter uma longevidade. Eu quero estar com meus 70, 80 anos bem. Meu, isso é o que eu gostaria muito de ter no meu dia a dia no consultório. E é muito pouco. Realmente, infelizmente, é uma cultura nós, de vários outros países, mas principalmente nós, de procurar o atendimento somente na doença. Somente quando eu me machuco, somente quando eu tenho dor. Veja bem, tudo bem, não é que é errado, mas eu acho que seria muito mais produtivo, muito mais interessante. E, de novo, eu insisto, não é ficar tratando doença. Eu gostaria de ser remunerado, ter o meu sustento, orientando, prevenindo as pessoas a não ficarem doentes, né? E respondendo a outra pergunta, eu vejo da seguinte forma: é trabalhar realmente numa equipe multidisciplinar. Eu entendo, de repente, a imagem do médico, né, eu, enquanto ortopedista, de ser o maestro.
E esse maestro sozinho não faz nada. Ele tem a necessidade dos músicos, né? Então aí vai entrar o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo também, porque, veja bem, muito das dores que nós temos não tem causa orgânica nenhuma, física. Existem muitas dores, obviamente, da parte psicossomática, né? Aquela pessoa que não está bem, tá num estado depressivo, está com algum grau de ansiedade, essa pessoa também vai ter dor, né? Então, assim, poder entender se realmente é algum problema, vamos dizer, propriamente dito ortopédico, ou algum outro problema que realmente necessita de um auxílio de alguém da área da saúde, eu entendo que isso tem que ficar na competência do médico. Agora, não é que o médico vai fazer tudo. Assim, eu tenho a formação médica, eu sei alguma coisa, por exemplo, da parte fisioterápica, mas eu não tenho a condição de chegar e falar assim, ó, é tal movimento, tal. Eu vou recomendar a pessoa passar para o fisioterapeuta. Eu vou recomendar ele, eu falo, ó, do pouco que você me falou aí, a sua alimentação não está muito adequada. Eu não vou saber fazer uma prescrição de uma receita, do que tem que comer, que é melhor, o que é pior. Mas assim, então geralmente assim, eu falo, olha, compete a mim analisar a pessoa, fazer o diagnóstico, né? E aí sim, conduzir essa pessoa para os profissionais da área da saúde que seriam, seriam aqueles que vão trazer uma melhor tratamento para a pessoa, né? Maior conduta. Ok, gratidão. Pode continuar no teu raciocínio. O raciocínio, eu acho que já, não sei, eu acredito que eu já tenha conseguido ciência. Como eu falei, né, eu fui atleta na minha adolescência, eu joguei beisebol também na seleção brasileira, então eu fiz também um esporte de alto nível. Então eu sei os dois mundos, tá? Então, por exemplo, vem um paciente para mim falando que ele quer ter alto rendimento. Eu acho isso extremamente bacana, né? Não precisa ser um alto rendimento, mas a pessoa chega e fala assim: não, meu, eu quero começar a fazer uma coisa séria, eu quero começar a correr, eu quero começar a participar de meia maratona, eu quero correr não sei onde. Gente, tudo isso é fantástico, mas também a gente tem que entender, tomar um pouquinho de cuidado, que se for essa a minha decisão, os cuidados têm que ser maiores, né? O grau de não é responsabilidade, mas assim, o acompanhamento que você vai ter que ter, o suporte vai ter que ser muito maior. Porque quando a gente começa a falar de competições ou atividades físicas nesse sentido, a exigência do nosso corpo vai ser muito maior. Ou seja, as chances de eu me lesionar são muito grandes. Então, de novo, nada contra uma atividade física um pouquinho mais acentuada. Mas entender que essa atividade física mais acentuada, com certeza, vão requerer mais cuidados, mais atenção. Acho que a Andrea quer falar. Isso. Boa André, noite a todos. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu só queria trazer um parecer aqui, que eu acho muito pertinente tudo que o senhor está falando, né? Eu faço atividade física faz um bom tempo, faz mais de 12 anos que eu faço pilates, mas assim, eu fazia atividade daquele jeito, eu ia para academia, fugia, falava, agora eu vou ficar 2 meses sem ir, ficava o inverno, falava, não vou, né? E até que chegou a pandemia, eu comecei a fazer exercício em casa e um dia em casa eu travei meu pescoço. Travei que eu fiquei 90 dias sem conseguir me mexer, tive que fazer acupuntura, fiz fisioterapia, cheguei até ir para Marília passar com um ortopedista lá. E aí me virou a minha chave, porque eu voltei para atividade física. Comecei a fazer 2 de pilates, 2 de musculação e eu comecei a perceber que a atividade física deveria entrar na minha vida da mesma maneira que eu tomo banho todos os dias. Então, a partir do momento que eu tive esse pensamento, mudou. Porque assim, eu nunca gostei, adoro fazer atividade física, não.
Eu treino hoje para ficar fortona? Não, porque eu sou um grilo, né? Mas eu quero viver e vou viver 90 anos, eu quero chegar lá com qualidade de vida. E eu percebi que isso, uma das questões muito fundamentais, principalmente porque eu já tô com 46 anos, a gente vai perdendo músculo, né? A gente começa a ficar crocante. Então, mais atividade física, ela faz muita diferença. Então, assim, eu acho que é você mudar a chave, entender que a atividade física ela precisa ser implementada na sua vida e ter uma constância. Porque às vezes a gente cobra, nossa, essa semana eu fui 5 vezes para academia. Só que tem semanas que eu não vou conseguir 5 vezes, eu vou conseguir 3, e tá tudo bem. E se eu não conseguir ir na academia, eu vou levantar, mesmo de pijama, vou ligar meu YouTube e vou fazer uma atividade, porque eu vou estar em movimento. O que não dá é para eu deixar o meu corpo ocioso. Porque aí é tudo um conjunto. Você deixa o corpo ocioso, a mente te domina e a sua mente também fica ociosa. Então, assim, eu sei como eu funciono, eu sou uma pessoa diurna, então eu tenho que levantar, fazer atividade física. Às vezes eu falo assim, putz, eu vou fazer atividade física, nem penso. Eu vou. Tô lá cansada fazendo atividade física, mas quando acaba, eu falo, nossa, que maravilha. Vou começar meu dia, tá pago. E se eu não tivesse ido? Né? Então são 50 minutos que eu me dediquei. Então eu acho que é isso que a gente tem que entender. Atividade física é uma constante. Hoje as pessoas estão atingindo uma qualidade de vida muito maior. A gente pega as pessoas com 50, 60 anos super ativas. Então precisa fazer atividade física para fortalecer e para a gente ter músculo. E lá na frente a gente pensar, desculpa até a expressão, mas quem vai limpar a gente futuramente? Eu espero que seja eu, que eu não tenha ajuda de ninguém. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos que são fantásticos, viu? Eu agradeço o seu exemplo aí, André. Exatamente tudo o que eu acredito é como você falou, tá? Eu que agradeço aí. Acho que a Dalva queria falar também. Dalva, por favor. Quero. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aproveitar, doutor. Eu tô com quase 72 anos. Faço pilates 3 vezes por semana e agora estou me atrevendo a fazer musculação, tá? Com essa musculação, que seria mais 2 vezes por semana, recentemente eu sinto, às vezes, dependendo do movimento, que há estralos assim nos meus ossos, né? Principalmente no joelho. Existe, é falta de alguma vitamina ou alguma alimentação que eu devo reforçar para não haver esse barulho? Ou é muita coisa para minha idade fazer assim, pilates e mais o alongamento? O que o senhor me Não, aconselha? não, a princípio, Dalva, você não me falou a princípio nenhuma coisa assim, nossa, tá sendo demais, né? Não. O estralo é uma coisa que obviamente chama muita atenção, mas eventualmente é uma característica do seu corpo. E a gente não tem nenhum tipo de preocupação a respeito. A gente vai ficar um pouquinho mais atento se você chegar e falar para mim que existe o estralo e após esse estralo você sente dor, você sente desconforto. Não. Aí realmente esse estralo pode ser alguma coisa, por exemplo, vamos lá, falar um mau encaixe, Uhum. tá? Mas o estralo por si só não quer dizer nada, tá? E saber se você está fazendo uma atividade física em excesso ou não, eu insisto. Você está se sentindo bem? Está dando prazer? Você está percebendo, por exemplo, eu estou dormindo melhor, a minha qualidade de sono melhorou, meu Sim, estado moral melhorou, minha disposição melhorou. sim. Muitas vezes a gente está conversando com as outras pessoas, falando, nossa, Dal, você está diferente, o que está acontecendo? Você fala, nada, não, mas a sua fisionomia, o seu jeito de ser mudou, mudou para melhor. Gente, não tenha dúvida, está corretíssimo. Doutor,
Geralmente fala nessa idade, é necessário tomar algumas vitaminas, parará, parará. Eu sou contra, tá? Eu procuro assim, ainda não estou naquela de estar tomando um monte de vitaminas, tá? Apesar de estar na moda, todo mundo está repondo vitaminas. Eu não precisei tomar vitaminas e nem reposição hormonal. Meu organismo me presenteou, não tive aquele problema de menopausa, porque aí, não. Agora, na alimentação, para esse fato dos ossos, que eu fiquei preocupada, existe uma alimentação especial para isso? Devo aumentar determinada quantidade de melão, de banana? Para os ossos, o que que ajuda nos ossos? Além de vitamina D, eu tomo sol. Para você ter uma ideia, Dalva, quando a gente fala da parte óssea, lógico que a alimentação é importante. Mas adivinha o que é mais importante do que a alimentação? É a atividade física. Você estar se movimentando e principalmente alguns exercícios mais específicos, a gente fala, por exemplo, de impacto ou a própria musculação, eles vão ter os resultados bem melhores, mais eficazes do que a alimentação em si. Na verdade, são os dois. Eu ter uma alimentação adequada e uma atividade física. Mas dentre os dois, o que vai te proporcionar uma melhor qualidade óssea é a atividade física. Com relação ao uso de suplementos, vamos dizer assim, né? Tomar vitamina. Acho que o Sorrati já ouviu eu falando isso, que eu brinco, né? Que isso aí faz mal, tá? Vai fazer muito mal para você. Ele vai fazer muito mal para o seu bolso, tá? Porque a gente sabe que são medicações caras. Ela não vai te trazer, assim, vamos dizer assim, algum malefício, tá? Ele vai te ajudar. Mas eu entendo que esse tipo de coisa, alimentação, vitamina, sais minerais, tal, eu tenho totais condições de ter isso através de uma alimentação adequada, balanceada. E como eu acabei de falar aqui agora, lógico, eu falo sobre isso, mas dizer direitinho o que que você tem que comer e tudo mais, olha, isso aí já realmente fica na competência do nutricionista. Eu posso falar sempre para você das folhas escuras, né? Verduras, folhas escuras, ter muita fruta, né? Muita salada na sua alimentação. Tem que ter, sim, carne. Lógico, aí é a história, você não vai comer carne todo dia. Mas, por exemplo, a gente sabe, a carne vermelha, uma vez por semana, ela é interessante. Os demais dias, é a carne branca, é o peixe, é o frango, enfim. Muitas vezes, só o fato de você ter a alimentação correta e adequada já por si só é o suficiente. Eu só vou entender, por exemplo, essa suplementação em casos assim, putz, infelizmente a pessoa teve um câncer de intestino, perdeu metade do intestino, e aí é fato, é sabido, ele vai ter dificuldade de absorção. Então, por mais que ele tenha aquela alimentação correta, saudável, ele não vai conseguir atingir a quantidade suficiente. Então, nesse momento, eu falo, olha, paciência, tem que gastar dinheiro e comprar esses suplementos. Agora, brincando, olha, dinheiro não é problema para mim. Eu quero tomar. Pode tomar, não vai te fazer mal nenhum. Vai te fazer bem? Vai. Mas eu acho que você está gastando, investindo uma coisa muito alta, sendo que você tem uma forma de resolver isso de uma forma muito mais prática, saudável e barata. Mas falar que tá errado tomar, não, não tá errado, não. É de cada um. Mas eu sou mais ou menos da sua praia. A pessoa muitas vezes vem para, eu quero tomar vitamina. Fala, por quê? Vai comer uma coisa saudável, é muito melhor. Muito obrigado. Obrigado Imagina. pela orientação, obrigada. Valeu, Bárbara. Cláudia Carvalho. Boa noite a todos, boa noite, doutor. Boa noite. É, o senhor me ganhou a hora que o senhor falou sobre o alongamento, porque Alô? Deu uma travadinha lá. Vamos ver se ela volta.
Voltou. Oi, oi. É a minha internet aqui que tá oscilando pra caramba. Você Tá estava para falando do conseguir me ouvir? alongamento. Eu estava falando do alongamento, porque assim, eu sou formada em educação física e não me denomino preparadora física. Travei de novo? Não. Não? Não. Eu me chamo de professora de educação física, eu sempre estive envolvida na área escolar. Mas de toda essa trajetória, o que eu entendo e como eu reconheço a atividade física, eu simplesmente acho que o alongamento é primordial. Um corpo que se alonga, um corpo que se estende, um corpo que se consegue tocar no próprio corpo, em várias partes, explorando esse corpo, porque do alongamento a gente chega na consciência corporal e aí você tem condições de tocar o corpo, você tem condições de enxergar o seu corpo, né? Você tem condições de torcer o seu corpo. Eu digo isso porque a gente vai, até mesmo com a ação do tempo, né? Se endurecendo, né? Se retesando, a musculatura vai ficando dura, a gente vai adquirindo certas posturas e não vamos percebendo essas mudanças, né? Essas tensões, e isso vai travando. E aí a pessoa começa a travar o quadril, aí do quadril começa a dar problema do joelho dá problema no tornozelo. Por quê? Porque aquele quadril ele está totalmente preso, não é verdade? E aí ela vai começando a usar outras musculaturas, vai deformando a sua parte óssea para poder fazer uma compensação, né, disso tudo. Aí chega lá na frente, ela fala: Ah, eu tenho muito problema no joelho, meu joelho está assim. E aí a gente vai ver o quadril está totalmente preso, a coluna não tem mais a mesma mobilidade, porque deixou de olhar, deixou de alongar. Então, eu acho isso, nossa, eu sempre achei o alongamento primordial. Então, assim, o senhor me ganhou já de cara aí, entendeu? Nesse ponto, eu acho que a gente tem que se alongar e muito mesmo. Não, obrigado, Claudio. E, por exemplo, né, eu bato na tecla do alongamento por vários motivos. Eu insisti, primeiro, como eu acabei de falar, meu, custo zero. Eu posso fazer onde for, posso estar em casa, posso estar viajando. Então, é uma coisa extremamente simples de fazer. E uma Uhum. coisa também que eu gosto de comentar, por que do alonga? Pode ser uma outra atividade. Eu insisto, olha, vocês têm que buscar, procurar uma atividade física que te faça bem. Não é o que eu vou fazer, é quando eu vou fazer. É exatamente isso, é a frequência, é a regularidade que me interessa. Mas por que que eu também falo do alongamento? Exatamente por isso. Se a gente for pensar na nossa musculatura, a gente tem que entender que a musculatura contrai e relaxa, contrai e relaxa. É fato, no nosso dia a dia, nós estamos em constante contração. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou andar, eu estou comendo, eu estou trabalhando. Você pode perceber que eu estou constantemente contraindo a musculatura. Me fala uma atividade no nosso dia a dia onde a gente alonga a musculatura. Não existe. Muitas vezes as pessoas falam, quando eu durmo. Na verdade, quando eu durmo, eu não estou alongando, a musculatura está em neutro. Tá parado. Então, assim, eu preciso ter esse alongamento mais ativo para existir esse balanço entre contração e relaxamento. Mas, lógico, não é também só o alongamento, tem uma série de outros. Mas eu sou muito defensor realmente do. Assim, eu falei no comecinho, né? E eu insisto: alongamento é igual escovar dente. Tem que ser todo dia. Deixei de escovar dente, você sabe o que vai acontecer. Deixei de fazer alongamento, eu acho que a partir de agora vocês também vão saber o que vai acontecer. Vai ter dor. Tem conversa. Dor e limitação, bem lembrado, né? Bastante. Mais alguma E coisa, agora Cláudia? agora estão dizendo que é
primordial, assim, que eu estou indo pela fala do senhor, né? Da gente fazer uma atividade física prazerosa. Mas hoje, e cada vez tem a da moda ou tem a da vez. E agora está sendo dito, pelo menos eu tenho escutado ultimamente, porque eu sempre tive muita preguiça, que a musculação não pode deixar de ter musculação. Não pode Sim, deixar de ter musculação. Isso é um é fato assim. mesmo, que eu tenho uma preguiça de musculação. É, musculação no seguinte sentido, hoje está sendo muito conversado e comprovado que é a massa magra, é a pessoa ter músculo, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo músculo, a gente vai tendo uma sarcopenia. Isso Sim. que é extremamente ruim. Não somente pela força muscular propriamente dito, o músculo, ele é responsável por uma grande parte de consumo de, como é que fala? O nosso metabolismo basal, ele é muito dependente da minha musculatura. Se eu tenho bastante músculo, eu queimo muita energia. Então, eu começo a perder músculo, começo a ter uma queda dessa queima de energia. Então, é onde começam a aparecer diabetes, colesterol, não sei o que e tudo mais. Uhum. Está se falando muito que assim essa falta de musculatura está começando a comprometer a parte neurológica, no sentido do Alzheimer, de problemas realmente, né, problemas associados à senilidade, né? Sim. A questão é o seguinte: a gente tem sim que pensar, então, numa atividade física onde pelo menos eu mantenha a musculatura. Só que veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado que para poder fazer esse tipo de exercício, o meu corpo precisa estar preparado para isso. Porque não me adianta você entrar numa academia e começar a ter dor nas costas, ou se sentir cansada, você vai para lá e se sente indisposta. De novo, quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Então, quanto tempo você vai ficar nessa academia? O mínimo possível. Você vai começar a arranjar qualquer tipo de desculpa para parar de fazer, né? Então, assim, o primeiro passo a ser dado, como eu falei, o que a gente precisa fazer inicialmente é mudar hábito, é fazer alongamento todo dia. Isso que vai preparar o seu corpo para uma próxima subida de degrau. Poderia ser uma caminhada, ou sim, realmente a musculação, né? Musculação muito claro com relação à massa, ganho de massa, mas eu posso pensar em outras atividades. O próprio Pilates, que o pessoal acha que é tranquilinho, gente, você tem uma ganha de massa bem considerável. Então você pode sim, na verdade assim, eu falei errado, não o Pilates, o yoga. Yoga que o Ah, pessoal acha aquele negócio tranquilinho, não sei, meu, o yoga você tem vários níveis. Você pode sim começar a ganhar muita massa muscular fazendo yoga, né? uhum. Mas para poder fazer isso, você precisa de um preparo prévio. Ok, Ok, Cláudia, ok. obrigado. Paulo Caba, Boa noite, doutor Jorge, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Paulo? Prazer em revê-lo novamente. Opa, E, doutor Jorge, o problema meu é o seguinte: quando eu fui no médico fazer um check-up, ele falou assim: você está com colesterol alto, sabe? Tinha um monte de problema. Ele falou assim: o resto tá plausível, dá para passar, tal, né? Mas ele falou assim: por que que você não faz uma caminhada, tal, né? Se você fizer caminhada, tudo vai melhorar. Aí eu falava para ele: tá bom. Aí quando eu voltava lá, ele falava: você fez caminhada? Eu falava: não fiz, não, doutor. Aí ele falou: faz uma caminhada, tal. Aí na última vez que eu fui lá, eu falei: eu vou fazer, né? deu dor no Você joelho. sempre fala que você vai fazer, mas não vai. Não, mas dessa vez eu estou decidido que eu vou fazer. Aí eu fui na academia, parece mentira. Primeira vez que fui na academia lá fazer a inscrição, eu falei: hoje eu vou na academia, mas caiu um pé d'água. Eu falei: caramba, será que é para mim não ir mesmo, né? Mas aí já estava com aquilo na cabeça. Eu falei: não, eu vou. Passou no outro dia, eu peguei e fui na academia, fiz a inscrição. Aí nunca tinha feito academia. Aí entrei lá, o cara falou: acompanha ele, que é a primeira vez, tal. Aí
era um personal que estava lá. Aí ele me falou: "Ó, você quer melhorar o quê, né?" Falei: "Não, o médico falou assim e tal." Falei: "Então você tem que fazer uma esteira." Aí você fala, ele falou assim: "Ó, coloca 20 minutos, você faz 1,5 km na esteira." Aí ele pegou, programou lá para mim e tal, tudo bem. Eu não consegui fazer. Eu estava Eu- tão fisicamente mal, não consegui fazer. E olha que no passado eu sempre joguei bola. Sempre joguei bola. Mas ultimamente eu estava muito parado, muito na área de conforto, né? Aí eu comecei a fazer academia. Ó, hoje eu faço em 1 hora, lógico, já faz 1 ano e 2 meses que eu estou na academia. Hoje eu faço minha caminhada sem forçar nada, eu faço 7 km em 1 hora. Aí na boa, sem cansar, tal, aí eu desço, né? Faço um pouco de aparelho. Mas o que acontece? É como o senhor falou, para a gente fazer os exercícios, tem que fazer o exercício correto. Então, Exato. sempre, eu sou um cara assim que eu converso muito com os personagens de lá, né? Aí eu falo: "Bicho, como é que esse exercício que se faz aqui? Estou na posição correta, a pegada tá certo?" Que tudo isso aí faz a diferença, Com entendeu? certeza. Eu não tenho personal, mas os personal todos eles são meus amigos, eles me orientam. Aí, como eu faço amizade e faço com as pessoas, quer dizer que eu tenho personal, mas eu não pago personal. Aí todos eles me ajudam, me auxiliam, eu troco ideia com eles, tal. E eu acho que para a gente melhorar, a gente tem que se dedicar mesmo. Porque se a gente não colocar na mente que a gente quer um objetivo de ter uma saúde melhor, a gente alcança fazendo tudo aquilo que a gente quer e, com certeza, fazer certo. Porque logo no começo, você começa a ter, lógico, você está mexendo com o teu organismo. Você nunca fez nada, você começa a mexer um pouquinho a mais com ele, dá um desconforto. Mas passando os dias, aí fica tudo normal. E outra Mas, coisa, Paulo, eu não faço, eu faço assim. Depois que eu faço minha caminhada, eu desço, né? Aí eu faço um dia eu faço perna, outro dia eu faço braço, eu não faço em conjunto, né? certo. E é assim, e a minha vida melhorou muito. A minha saúde melhorou demais. É só um Ah, com certeza. depoimento daquilo que aconteceu comigo. Mas, Paulo, se você me permite, eu gostaria de usar o seu exemplo, porque é uma coisa muito comum também. Não é errado a academia, não é nada disso. Mas, por exemplo, esse início que você me falou, que foi fazer tal e que não aguentou tal, na verdade, o que estava acontecendo? Você estava correndo um risco enorme de se lesionar, porque você estava fazendo uma atividade física não compatível com a sua realidade. Então, é isso que muitas vezes eu peço cuidado. O corpo avisa a gente. E assim, eu insisto, a atividade física tem que ser prazerosa. Eu comecei uma atividade física e tive desconforto e tudo mais, não é essa atividade física que tem que fazer. Por isso que eu falei, o salto foi muito grande. Você Ah, tem hábito de fazer alongamento diário? sim, É isso que interessa. Você começar a fazer o alongamento diário por um bom tempo, aí nesse momento você vai passar a frequentar a academia, vai fazer os exercícios e você vai perceber que você não vai passar esse perrengue que você passou no comecinho. Ah, eu tive dor no comecinho e tal, mas não me aconteceu nada. Putz, graças a Deus que não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Poderia ter tido uma distensão muscular, poderia ter algum tipo de problema que aí ia te obrigar a ficar mais tempo parado, parado. entendeu? Então, mas no primeiro dia, 1,5 km eu não consegui também. Eu parei antes de dar os 20, já Ainda bem que o parei senhor antes. parou, porque se o senhor tivesse Não, porque eu tentado parei porque continuar, a minha condição física não permitia que eu aham, fizesse. é, Então, e eles sempre falam, ó, eu falo para eles falam: "Você não veio aqui para querer correr maratona, nada. Você só vem aqui para a massa magra para você perder com tempo mais prolongado, porque todo mundo é, perde, certo?" Então, eles falaram assim: para você perder a massa magra por um tempo mais prolongado. Isso aí vai te dar um bem-estar melhor. e eu tenho um pouco de preocupação ainda quando a gente tem algumas academias que vão lá e ficam forçando. A história do no pain, no gain, deixa de ser Hum. mole.
vai que você aguenta. Não, é É, assim mesmo. Com o tempo a dor vai passar. Gente, muito cuidado. Na verdade, assim, você está aumentando demais o risco de se machucar. era Mas a só isso, doutor. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Paulo. Obrigado, Paulo. Bom, doutor, a gente teve aí alguns exemplos, né? Então eu vou procurar ser a voz, a voz antagônica aí. Na minha família, eu tenho algumas pessoas viciadas no CrossFit. Aí eu Certo. tenho também uma pessoa na família que é um atleta de decathlon, né? Faz Ironman, essas coisas todas. Então, festinha da família é esse pessoal na minha orelha querendo me convencer, né, a fazer academia, musculação, assim, e eu faço hidroginástica, né? Só que eu me sinto extremamente bem fazendo hidroginástica, né? E como eu já estou fazendo agora há pouco mais de um ano, eu percebi que muitas dores que eu sentia antes, hoje não sinto mais, Isso né? mesmo. E eu não tenho o menor prazer de fazer academia. Eu não tenho o menor prazer, a menor vontade de pensar num CrossFit, tá? Tem como uma pessoa como eu, ou muitos até que nem uma hidroginástica faça, tem como o alongamento, vocês já insistiram, já está anotadinho aqui que eu tenho que me disciplinar, alongar. Eu e minha esposa teve uma época que a gente fazia sempre juntos, em casa mesmo, e estava sendo muito bom para nós. Depois, ela seguiu um outro caminho, talvez ela até se manifeste daqui a pouco aí, mas, enfim, tem como a gente colocar no nosso dia a dia movimentos, atividades que no próprio trabalho, na própria dinâmica do nosso dia a dia, a gente esteja praticando, corrigindo, exercitando, ou teria que ser algo realmente com uma metodologia? Porque hoje eu me policio muito assim para procurar levantar o maior número de vezes possível, para poder caminhar sempre que possível, né? Eu fico me vigiando quando vou levantar uma mala ou uma caixa para fazer esse levantamento da forma mais correta possível, enfim. Mas é ilusão minha que uma disciplina na nossa postura pode também ser considerada uma atividade física. Não, com certeza pode. Por exemplo, você deu alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, eu vou para o décimo, não, eu também estou exagerando, mas eu vou ir para o terceiro andar. Pô, em vez de ir de elevador, vai de escada, né? Eu vou descer num ponto. Se está um dia tranquilo e tal, desce um ponto antes, caminha um pouco, tá? Mas assim, eu insisto, a atividade física tem que ser prazerosa, tá? Porque quem é que gosta de fazer coisa meio contra? Não dá. CrossFit. CrossFit é uma coisa extremamente interessante a gente conversar aqui, porque eu não sei se todos têm essa ideia. CrossFit foi uma atividade física desenvolvida para os Mariners. Mariners, Força Especial do Exército Americano, onde você tem pessoas lá perfeitas, quase vamos dizer assim, super-homens lá, escolhido a dedo. Então, assim, para poder fazer um CrossFit, gente, é assim, você tem um risco absurdo, gigantesco de se lesionar. Eu nunca me lesionei, mas, meu, você está pedindo para se lesionar. E às vezes eu até brinco, o pessoal fala, você gosta do CrossFit? Eu falei, eu adoro, porque é ele que mantém meu consultório ativo. Porque eu machuquei meu joelho, machuquei minha coluna, tô com um negocinho aqui no ombro. Deixa eu adivinhar, você faz CrossFit? Como é que o senhor adivinhou, doutor? Tá? Então, lógico, eu faço CrossFit e não tenho problema nenhum. Putz, que legal. Você está se sentindo bem? Estou me sentindo ótimo. Então, manda bala.
Mas muitas vezes o que a gente vê não é isso. Ah, eu faço CrossFit, mas, meu, eu saio de lá arrebentado. Eu saio de lá com dor até no fio de cabelo. Meu, reveja isso, tá? E assim, Renato, não musculação, mas, por exemplo, o exercício dentro d'água, ele realmente é muito bom, mas não tem impacto. Então, nessa parte aí do ganho real de massa muscular, o seu ganho deve ser pouco. Mas se você depois fizer uma análise e ver que mesmo quando só a natação por si só já está sendo suficiente para você, maravilhoso. Mas, por exemplo, de repente buscar alguma outra atividade, como a gente acabou de falar, o Pilates, o yoga, ou a própria caminhada. A gente acha que não, mas a caminhada tem impacto. É. Ela é interessante, sim, tá? Nesse sentido da parte de. É porque, veja bem, vamos tentar dividir aqui em dois momentos. Aquele paciente que tem dor por não fazer atividade física, e quando eu quero pensar assim, não somente ter dor, além de não ter dor, eu quero ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor. Enquanto a gente está pensando somente na dor, é esse feijãozinho com arroz, do alongamento, da atividade física diária e tudo mais. Agora, se eu quiser pensar, além disso, um pouquinho de longevidade, não, é interessante eu pensar em algo, sim, que faça com que eu ganhe massa muscular. Mas eu concordo que tem que ser prazeroso. Se você não gosta de academia, não vá. Busque outra coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Numa dessas conversas aí, onde a família ficou, né, na minha orelha, eu fiz a seguinte pesquisa. Eu gosto muito de meditação, eu gosto muito de filosofia, isso me dá muito prazer. Aí, pesquisando, eu encontrei o Tai Chi Chuan. E no Tai Chi Chuan estava lá escrito que ele, inclusive, ajuda na massa muscular. Ajuda, Enfim. É isso mesmo? Seria uma ajuda. coisa interessante eu procurar? E você leu a respeito que, inclusive, Tai Chi Chuan é uma defesa pessoal? Sim, sim. Eu falo, pô, como Tai Chi Chuan é uma defesa pessoal? É uma defesa pessoal, tá? É aquela velha história. Ah, vou ter o mesmo rendimento de um cara que faz CrossFit? Não, mas você vai ter ganho. O próprio alongamento, por incrível que pareça, também faz com que você tenha ganho muscular. Mas, É, obviamente, é muito pouco. Não é o objetivo do alongamento ter ganho massa muscular, mas você ganha. O é, simples fato de estar movimentando o que me faz chamou com a que você ganhe. atenção no Tai Chi Chuan foi que eu senti que era uma coisa que eu poderia juntar as duas coisas, a atividade Sim, física com a meditação, com a mental, vamos assim dizer, né? sim, Foi essa a impressão que eu tive. Eu tenho um amigo nosso que ele faz Aikido. O Aikido, eu acho que é dentro dessa mesma linha, porque também é uma arte de defesa pessoal, né? Ele sempre fala muito que o Aikido te ensina a trabalhar com a energia e a força do oponente, né? Enfim, o Aikido eu assisti várias apresentações dele e nunca me encantou muito. Mas o Tai Chi Chuan foi uma coisa que me chamou a atenção. o Tai Chi Chuan também tem essa história de usar a força do outro. Não sei se você viu alguma coisa nesse sentido. Sim. Sim, do jeito que você está me falando, Renato, eu pensaria em duas coisas. Hum, No yoga e no Tai Chi Chuan, exatamente, tá. né? E naquela máxima, meu, não interessa o quê, quando, faça, Tá. faça. Ok. O Sorrati levantou a mão, vou passar ele para falar contigo. Por favor, Sorrati. Boa noite a todos. Opa, tá escutando? Tá escutando? Estou escutando, escutando. Tudo bem, doutor? Ô, Swati, tudo bem? Atividade doméstica é bom? Ah, calma. É verdade, Não, é né? verdade. Tem vários instrumentos, certo? Ferramentas, não é verdade? Isso é outra coisa que eu ouço demais, né? Ah, doutor, Então. imagina, eu não preciso, exatamente, bem lembrado. Ah, eu não preciso fazer exercício, Jorge, você tá maluco? Meu, eu trabalho igual um louco em casa, eu varro o chão, eu É, então. trouxe roupa,
faço não sei o quê, eu capino. Gente, eu estou movimentando o corpo, não há dúvida, mas não tem nada a ver com atividade física. Porque, veja bem, o objetivo dessa movimentação que você está fazendo não é para o seu corpo. Você está fazendo uma atividade lá porque você precisa arrumar a casa, precisa fazer outra coisa. Quer dizer, são atividades físicas não direcionadas para você. Então, às vezes parece muita bobagem, mas tem tudo a ver. Veja bem, eu não faço nada, 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 nada. Eu sou um mega sedentário. É lógico que você está lá limpando o chão, é alguma coisinha. Mas até aí falar que isso é extremamente saudável, isso é bom para o meu corpo, não é. Está sendo bom para a casa que está mantendo limpo, o jardim que está bonitinho. Mas isso não é necessariamente dizer que você está trazendo algum tipo de benefício para você. Quando você quer alguma É, coisa de benefício, é realmente o exercício, que são movimentações específicas para o seu corpo. Tá? Isso perfeito. foi muito bem Ó. lembrado, Sorrati. Eu agradeço aí. É, Porque é muito não, mas comum, é foi, muito foi, comum eu ouvir é, isso no consultório. então, é uma brincadeira, mas é sério, né? Porque muita gente fala mesmo, né? Passa o dia cuidando da casa, né? Mas, É, bom, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Com o advento da pandemia, eu sei que é um tema que todo momento a gente rebusca essa questão da pandemia, porque o que a gente percebe, ou percebemos? As empresas, né, criaram o famoso home office que beneficiou o colaborador e, ao mesmo tempo, até a própria empresa, porque ela desonerou grande parte da infraestrutura. Entretanto, tem uma questão que a gente vê em algumas empresas, aquelas ginásticas laborais, né, que eram feitas pra, de postura, é, os EPIs, os EPCs eram fornecidos pelas empresas. E quando a gente chega em casa para trabalhar, muitas pessoas, né, deixar estão de fazer. trabalhando no home office, né, lá no quarto, aquela cadeira que ela reclina quase que, sei lá, quase 360 graus, né, que a pessoa quase vira do avesso, né, porque ela não, já perdeu a rigidez do encosto, tudo aquilo aumentou essa demanda, teve uma demanda maior em relação à questão da postura das pessoas, de procurarem vocês assim, em relação a esse tipo Eu vamos dizer, acho que teve patologia, um. não sei se é o Não, eu termo acho que correto. teve um resultado. Bom, eu vou falar da minha experiência, tá, Sorrati? Eu vou falar da minha vivência do consultório. Eu não sei te dizer, eu não tenho nesse momento aqui números para falar de forma afirmativa tal coisa. Mas o que eu posso falar da minha experiência lá no consultório é que meio que contrabalanceou mesmo. Ah, a pessoa ir trabalhar em casa, na verdade, a gente tem que entender que não é assim, ah, maravilhoso, vou trabalhar em casa. Porque isso aí é importante. O cara lá no serviço tinha a mesa na altura certa, tinha toda a ergonomia correta, devida, porque as leis trabalhistas me exigem isso, tal. Cheguei em casa, eu estou trabalhando no sofá, deitado. Ou ainda, eu estou trabalhando com meus filhos no meu ouvido lá, com aquela barulheira, tal. Ou seja, é fato. Tem muitas pessoas que acabaram indo para o home office e, na verdade, elas não deveriam porque não têm condições, né? E com certeza deve ter sim trazido mais problemas. Mas por outro lado, o cara em casa, ele conseguiu administrar melhor o tempo dele e ele começou a se cuidar mais. Durante aquele momento de trabalho, ele deve estar todo zoado lá, mas ele conseguiu encaixar mais atividade física no dia a dia dele. Ele não perde mais tempo com trânsito, ele consegue administrar melhor. Então, na verdade, assim, a percepção que eu tive, pelo menos, foi que empatou. Deve ter trazido mais problemas de cervicalgia, problema no ombro e tal, mas por outro lado, teve muitas pessoas que melhoraram queixas porque passaram a fazer mais atividade física. Pelo menos essa foi a Perfeito, experiência que eu tive, né? A legal. imagem. É uma boa observação. Obrigado. Eu vi alguém comentando de dança, né? Foi No, um. no- Gente, insisto,
tudo é válido, desde que se mantenha uma rotina, uma regularidade. Sim, tipo, se o cara fizer dança 3 vezes por semana, ele vai colher os benefícios de estar fazendo esse exercício, né? Exatamente. Agora, doutor Jorge, até que outra pessoa se manifeste aí para falar contigo, eu acho, tenho a impressão do Sorrati ter comentado comigo, ou de eu ter visto no seu Instagram, que você tem uma clínica, não apenas um consultório. É isso ou não? Qual que é, assim, vamos dizer, o que te diferencia profissionalmente dos outros ortopedistas? Bom, eu nem sei dizer se é exatamente isso, tá? Mas em termos de clínica ou consultório, na verdade, porque assim, às vezes consultório a gente põe porque, por exemplo, é só eu. Clínica tem uma ideia mais ampla, porque a gente tem um pouquinho algo a mais, porque também a minha esposa também é médica e ela é nutróloga, então a gente trabalha junto lá. Nesse sentido que a gente acabou chamando uma clínica, mas na prática, não, é um consultório que tem dois profissionais, Perfeito. tá? Agora, quando você me fala de um diferencial, Renato, olha, de novo, não é querer me gabar, mas eu insisto, essa visão de preocupação em manter a pessoa saudável e não ficar somente tratando doença, dificilmente eu vejo, mesmo conversando com meus próprios colegas, eles não têm essa preocupação. É, e, infelizmente, se você analisar, e aí não é culpar o profissional médico, é entender que o sistema é dessa forma. É, eu ganho como? Hoje eu ganho com um cara doente. Porque o cara tá, quanto mais machucado o cara tá, mais eu opero, mais consulta eu tenho, mais dinheiro eu tenho. Então muitos falam, não, eu não quero que esse cara fique bem, porque se o cara ficar bem, eu não ganho dinheiro. O sistema hoje é desenhado dessa forma. Então é natural o colega ficar pensando em doença, em doença, em doença, em doença, em pedir mais exame. Quer dizer, tudo isso, acima de tudo também, a gente começa a entender o quê? Onera o sistema. Ué, mais cirurgias é mais custo, mais consultas é mais custo. Por isso que hoje, querendo ou não, a gente fala, a saúde é exorbitante. É exorbitante. Porque é exatamente isso, cada vez tendo mais essa demanda. Mas você conseguiu encontrar na sua profissão uma estratégia para ganhar dinheiro com a saúde e não com a doença? Não é fácil, né? Não, não é, não é. Até que eu comentei de início aí, é o meu sonho, né? A gente tem, na verdade, isso ainda está engatinhando no Brasil, né? Mas a gente já tem em alguns locais, isso já bem consagrados, né? Não sei se eu vou entender uma coisa muito específica aqui, mas acho que talvez dê para entender. Porque isso que eu expliquei agora é o que o pessoal fala de pagamento por produção, por serviço, P for service. Quer dizer, quanto mais eu atendo, mais eu ganho. Isso principalmente lá na Europa, né? Principalmente na Europa, isso vem muito crescendo na Europa. Na verdade, não é ganho por produção, é ganho por performance. Quer dizer, eu vou ganhar mediante manter aquela determinada população bem. Um exemplo. Aí, aqui, na verdade, também aí já começa a ter que ter uma coisa muito mais governamental, né? Então, um exemplo, ó, eu sou responsável por X pessoas lá no meu bairro. E aí é o seguinte, obviamente é feito um levantamento, já se sabe assim, ó, para manter aquela população saudável, chutando números agora, né? Eu preciso de R$ 80.000. Tá bom. Jorge, é o seguinte, ó, tá R$ 100.000 aqui na sua mão para cuidar dessa população. Eu fazendo as coisas tudo como deve ser, de forma correta, eu vou gastar esses 80.000 e 20.000 fica comigo. Agora, se eu sou mais eficiente, eu realmente faço o meu trabalho de forma correta, eu sou bom no que eu faço, eu não vou gastar 80.000, eu vou gastar 70.000. Perfeito. É mérito seu, você vai ficar com 30.
Agora, eu não cuido direito dos meus pacientes, eu não dou a devida atenção. É o famoso eu como bola. Quer dizer, eles ficam mais doentes. Se eles ficam mais doentes, eu gasto mais. Então, eu não vou gastar os 80 mil, eu vou gastar 90 mil. Meu, paciência, tá aqui, ó, 90, 10 mil para você. Então, mais ou menos grosseiramente, é isso que o pessoal fala de ganho, é performance. Então, eu acho assim, eu falo de ter essa remuneração mediante resultados direcionados para a saúde da pessoa. Atualmente, realmente, ainda é como você falou, eu tenho pacientes que me procuram lá visando a saúde, manter-se saudável? Tenho, mas realmente é pequeno, é muito pouco. Então, nesse momento, eu acabo fazendo os dois, né? Tratando o doente, infelizmente. Aquela história, o cara chega lá com a mão quebrada, chega com dor e tal, não sei o quê. Isso ainda continua sendo a grande quantidade de pacientes, mas pelo menos eu tento pegar esse paciente e eu tento explicar para ele: olha, você prefere ficar doente ou saudável? O que que é melhor para você? Você acha que você vai gastar mais ficando doente ou ficando saudável? Marcos colocou no chat, eu não conheço a sigla, mas você provavelmente conhece. Ele colocou o que acha do CBD. Tá. CBD é vinculado às medicações do cannabis, Hum, tá? Olha, eu particularmente eu estou muito esperançoso. Eu acho assim, não é uma medicação para você ficar usando à torto direito. Ela tem indicações muito específicas. É, a gente tem que desmistificar um pouco a história, né, do cannabis, maconha e tudo mais, porque é uma medicação que está sendo muito estudada nos dias de hoje e ela está trazendo resultados muito bons. O CDB em particular, na verdade, ele também trabalha na parte de dor, mas na verdade ele está trazendo resultados mais significantes no aspecto comportamental. Então, assim, aquela pessoa ou criança, normalmente, né, com TDAH, problemas de insônia, né, casos neurológicos, de epilepsia. Então, essa medicação, eu entendo ela ser muito promissora, assim. E muitas coisas que a nossa medicina tradicional não está surtindo, ou se não, ou para surtir efeito, acaba usando dosagens brutais de outros tipos de medicamento. O CDB está vindo aí com umas dosagens pequenas, super seguras, efeitos colaterais baixíssimos, né? E são bem promissores. Então, é uma coisa que eu tenho particularmente estudado e eu estou achando que é uma opção bem razoável, sim. vou colocar mais duas perguntinhas. A primeira delas, existem muitos médicos hoje nas mídias sociais como influencers ou YouTubers, enfim. Como você vê isso? E se você pretende um dia também ser um desses? E a segunda pergunta, qual é a sua opinião sobre a telemedicina? Tá. A primeira pergunta, eu particularmente vou achar ela fantástica, porque é uma coisa que eu conversei muito, inclusive no grupo lá no BNI, né? Porque é, se você fizesse essa pergunta para mim uns 2 anos atrás, eu tenho certeza que a resposta ia ser outra. De que eu era totalmente contra, eu acho um absurdo, eu acho uma coisa muito, a palavra já fala midiática, né? A pessoa quer chamar atenção, tudo mais. E veja da seguinte forma, vai existir esse tipo de profissional que vai ter essas características, a gente até brinca do famoso, ficar fazendo dancinha no TikTok, né? É, ele tem a opinião dele, ele pode fazer isso, ele é livre, mas eu não entendo isso como algo benéfico, tá? Hoje eu entendo, eu estou iniciando algumas coisas na rede social, mas no sentido realmente de divulgar conhecimento, tirar dúvidas, né? A ideia de realmente tentar fazer alguma coisa séria.
Se vai trazer, por exemplo, seguidores ou não, a ideia para mim não é ter 1 milhão de seguidores lá, né? A ideia para mim é poder divulgar. A gente acaba fazendo isso no consultório, mas hoje eu entendo que a proporção, a dimensão que eu consigo fazer isso numa rede social é absurdamente maior. Enquanto eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, conseguindo falar com 10, 15 pessoas, uma coisa que eu posto lá, meu, atinge sei lá quantos mil. Então, assim, mas lógico, eu vou defender coisas sérias. Isso eu sou totalmente favorável, né? Mas agora a história, você vai lá para ficar se mostrando, fazer piadinha, não sei o quê, só pelo fato de ter seguidores, quer dizer, e mesmo porque conversando com esses meus colegas foi fantástico, porque assim, um amigo meu que trabalha com a parte de marketing, ele falou, Jorge, você acha que esse cara que tem 1 milhão de seguidores lá, ele tem 1 milhão de seguidores, porque está lá. Mas você acha que a taxa de conversão, por exemplo, esses 1 milhão, você acha que esse 1 milhão passa com esse médico? Não passa. Ele não está passando, ele não está transmitindo confiança nenhuma. Ele tem esses seguidores porque acha ele engraçado, divertido, enfim. Mas não é um médico com quem ele vai passar. Ele vai querer passar com um cara que transmite idoneidade, confiança, é, conhecimento, né? Então é nesse sentido. É, eu entendo hoje a rede social sim como uma coisa necessária, mas desde que faça o uso correto dele, né? E a telemedicina, A telemedicina, é, hoje eu encaro assim, se eu for fazer um balanço bem grosseiro, eu acho que foi uma coisa positiva. Eu acho que é positiva porque ele está permitindo com que eu consiga dar um atendimento para pessoas que jamais poderia pensar em dar, tá? Então, por exemplo, hoje eu já pude atender, na verdade eram colegas, mas, enfim, pacientes, estavam na Espanha. Teve um problema lá na Espanha, ele entrou em contato comigo e eu consegui muito bem fazer o quê? Um atendimento onde eu fiquei muito tranquilo de dar o meu diagnóstico, tá? E ele ficou muito satisfeito com o que eu orientei, expliquei e tudo mais. A gente tem que tomar um devido cuidado, porque em algumas situações a telemedicina ela é meio complicada, porque eu acho que, na verdade, ele pode até botar mais em risco, entre aspas, o médico e, por consequência, o paciente. A telemedicina, ela me rouba muitos instrumentos que eu tenho do exame físico presencial, né? Existem algumas situações que eu consigo chegar a um diagnóstico bem claro, tal, sem a necessidade do exame físico. Aí não há problema nenhum. Mas o problema é quando tem aquela situação onde o exame físico é primordial para o diagnóstico. E isso eu não vou ter numa teleconsulta. A grosso modo, na área ortopédica, por exemplo, uma primeira consulta eu acho complicado fazer por telemedicina. A primeira consulta, no meu entendimento, não tem jeito. Tem que ser presencial. Para quê? Porque, para mim, pelo menos na ortopedia, exame físico é fundamental. É fundamental, né? Uma vez examinado, uma vez eu tendo o conhecimento do paciente, por exemplo, um retorno, não vejo o porquê de ser presencial. Um ou assim paciente que eu vem conheço de longa tudo. data, ele vem mostrar exame. Não tem presencial ou por teleconsulta, não faz a mínima diferença, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que de repente é válido uma primeira tentativa até de consulta, mas assim, pelo menos eu ajo dessa forma. Eu deixo muito claro para o paciente. Olha, se em algum momento eu não me sentir confortável te dar um diagnóstico porque eu não tenho o exame físico, eu falo, ó, dá um jeito de vir presencialmente, se não deu, então procura realmente um colega aí na área. Ah, por questões de consulta, pelo amor de Deus, ó, tá o seu dinheiro de volta, tal, mas eu dar um diagnóstico via teleconsulta sem
me sentir tranquilo porque eu não examinei o paciente, isso não é legal, não. Sim, ela é mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta. Se ela Sim. é bem utilizada, eu acho ela perfeita. Porque, insisto, ela permitiu poder avaliar pacientes que jamais eu imaginei que ia poder ver. Abriu horizontes. É, Abriu horizontes. Eu vou passar novamente para o Sorrati. E, Sorrati, eu quero pedir para você falar com o Dr. Jorge e, na sequência, você representar o Mais Atitude e também já fazer o agradecimento para ele, que a gente já está indo para o finalmente. Então, faça a sua pergunta, o seu comentário com tranquilidade e depois já emenda aí no agradecimento, aí ele volta a falar conosco. Eu aguardo a resposta dele, ô Renato, ou não? Sim, Pode? sim, Tá sim. bom, tá bom. Bom, então vamos lá. Doutor, o que que a gente tem percebido, né? Eu vou voltar na questão do trabalho doméstico, né? Mas assim, numa outra situação. É, os acidentes e incidentes têm crescido absurdamente com as pessoas da melhor idade, né? Quais são as principais recomendações que uma pessoa acima, sei lá, dos 60, dos 70 anos, deveria ter em relação aos cuidados de riscos de acidentes domésticos? existem aquelas coisas clássicas, né? De, por exemplo, evitar de deixar tapete, a pessoa, o calçado, tem que ser um calçado adequado. Mas a grande verdade, Sorrati, no meu entendimento, é que daí da importância de eu me cuidar antes. Hoje, uma das principais motivos de acidente da pessoa da terceira idade, do idoso, é exatamente o que a gente acabou de falar, é a falta de musculatura. Então a pessoa se vai lá, você vai ver, porque ela cai. Uma das coisas mais assustadoras, assim, a gente não tem essa ideia, mas, por exemplo, o simples fato de levantar de uma cadeira e sentar numa cadeira é um tormento para o cara da terceira idade, porque não tem musculatura. Então ele vai tentar se levantar, ele se desequilibra e cai. Parece uma coisa surreal, mas isso é uma das principais causas de acidente na terceira idade. Ele não tem muita musculatura, e aí ele vai lá, desequilibra e cai. Então, assim, se infelizmente o idoso chegou nessa posição com uma musculatura ruim, aí é aquela história, não tem muito mais o que fazer, né? Por isso, mais uma vez, da importância de a gente manter a musculatura adequada, tá? Perfeito. Vou ter que aumentar meu ritmo na academia. Doutor, em nome do Instituto Mais Atitude e da nossa egrégora, quero agradecer a sua brilhante apresentação, né, esse diálogo que foi, assim, pelo menos, acho que da nossa parte, enriquecedor, porque trouxe esclarecimentos que, mesmo às vezes a gente sabendo, a gente não pratica, né? Isso é o hábito, né? Mostrou aqui novamente que é o hábito. Parabéns por você ter trazido essa, esses esclarecimentos com bastante clareza, né? E alerta também que muitas vezes a gente precisa escutar de um profissional, né? E não daquele amigo que prefere, levanta 3 copos de cerveja que já é uma ginástica, né? Então, mas, Mas dependendo da é, situação, não que isso seja ruim, hein? Você mas gratidão aí pela é, sua apresentação. Também a Dalva, lógico, né, que fez uma vibração aí é, com muito amor, né? E trazendo a palavra do Senhor aí para nos confortar. E mais uma vez, é, acho que o Renato vai complementar aí de outras possibilidades, mas gratidão por estar aqui conosco essa noite, que com certeza trouxe muitos esclarecimentos para o nosso grupo.
Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Desculpa alguma coisa aí se eu falei meio exagerado, mas o Sorrati me conhece, eu sou assim, mas eu espero poder ter ajudado aí um pouquinho com vocês. Olha, doutor Jorge, eu vou lhe dizer uma coisa. O Sorrati não indicou o seu nome porque é seu amigo. Ele indicou o seu nome pela confiança no profissional que você é. Isso é o mais importante, né? Como ele próprio colocou, eu acho que você quebrou alguns paradigmas, que você colocou algumas coisas que a gente sempre ouve falar, mas ouvir isso de um profissional graduado e respeitado como você, né, nos fortalece, né, a, a entender a importância, né, da atividade física. A gente, como você ouviu eu falar no começo, a gente de quinta-feira a gente libera o grupo para divulgar o trabalho, né, as atividades do profissional. Então, eu vou enviar no seu WhatsApp um convite para entrar no grupo, para que você possa fazer essa divulgação. Aí eu nomeio você no dia de amanhã, tanto você como a Dalva, viu, Dalva? Eu nomeio vocês amanhã como administradores do grupo, porque o grupo é fechado, para que vocês possam divulgar Instagram, Instagram pessoal e profissional, enfim. Se você, ao receber o convite, falar assim, eu já estou em grupo demais, eu não quero estar mais em um grupo, você pega e me manda o que você quer que divulgue que eu coloque para você, tá? Mas se decidir entrar no grupo, será uma honra para nós, tá? Dalva, você sempre muito carinhosa, muito dedicada nas coisas que faz. A Dalva é aquela pessoa que, quando a gente convida para fazer uma vibração, ela passa a semana inteira alinhando, olha, isso aqui tá bom, não tá bom, faça assim, faça assim. Ela tem um carinho realmente muito especial, então muito obrigado, Dalva, mais uma vez, por estar aí conosco. Eu é que agradeço, Renato, muito obrigada. É que a responsabilidade é grande, né? Vibrar pelos doentes é uma responsabilidade grande também perante a Deus, e vibrar com vocês também, aí sim que, para que a nossa egrégora fique cada vez mais forte, é muito importante. Eu faço com muito carinho. Muito obrigada. Maravilha. Aí compartilho com vocês também depois a gravação de hoje e o chat, né? E, doutor Jorge, o convite para que assista a nossa egrégora é eterno. Quando tiver uma quarta-feira à noite, que você fala, ó, o tema hoje me interessa, hoje eu estou um pouco mais tranquilo, tenho tempo para assistir, venha junto conosco. Tenho certeza que você vai engrandecer o nosso grupo. E no futuro, quem sabe, combinamos uma outra oportunidade de você trazer um outro tema, enfim, Legal. sinta-se entre amigos, tá bom? Obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigada. E deixa eu abrir aqui a galeria para que todo mundo possa estar se vendo aí. Zé Carlos, dirija com atenção aí no seu retorno para casa. Cida Paiva, muito Maravilha, maravilha, hein? Renato, vou fazer um adendo aí. Cara, a Dalva se preparou tanto que ela tava falando que nem você. Ela mandou muito bem, cara. Ela parecia uma oradora profissional, hein? Olha aí, hein? Você é amigo. Obrigada, É, Zé. próxima eleição, Dalva para oradora aí do grupo, hein? Uhum. bom. Ai, meu Deus. Eliamar, tudo bem? Gente, um beijo enorme no Tudo coração. bem. Muitíssimo obrigado por tudo. Aqui em Guarulhos agora começou a cair um pé d'água aqui, pelo menos perto aqui de casa. Eu estou ouvindo o barulho lá fora, tá grande. Aqui no bairro do Limão tá chovendo também. Também? Começou agora. Tá Perus precisando também. mandar um pouquinho para São Carlos, porque aqui tem mais de 30 dias que não tem chuva boa. Ah, é? Então, que as bênçãos levem chuvas para aí e protejam aqueles que têm sido vítima, né, de chuvas muito grandes.
Eu vi hoje uma matéria sobre o Rio Grande do Sul, um vendaval que houve lá, postes de rua envergaram com o vendaval, acredita? Uma coisa. Meu Deus. Caminhão, né? Carretas tombaram também. Isso. Eu vi uma carreta num viaduto assim tombando, né, com o vendaval, incrível. Então, que sejam protegidos, né? Gente, uma boa noite para todos. Boa noite, Boa gratidão. noite. Boa noite a todos. Obrigado. Beijão, Boa noite, Dalva. boa noite. Obrigada, querida. Tchau. Obrigado, bom Boa descanso. noite. Boa noite.